a Deus. Boa noite a todos, paz do Senhor. Está começando agora a quarta live, quarta comunicação cristã. Para quem não sabe, eu e o diácono irmão Ricardo Oliveira estamos gravando uma live e debatendo alguns assuntos bíblicos, passando conhecimento para ajudar cada um de vocês, para nos ajudar também. Aqui é uma comunicação. Para quem está aí assistindo e tiver alguma dúvida, pode falar. Se quiser acrescentar algo a mais, pode falar. Aqui tá tudo aberto assim para poder falar o que pensa, assim, tudo a respeito de Cristo. O tema que a gente escolheu foi os 12 apóstolos e suas missões. E como esse é um tema muito grande, dá para abordar muita coisa nesse tema, a gente vai entrar no capítulo 10 de Mateus, porque vai falar sobre isso e a gente vai andar sobre o capítulo 10 apenas, porque é muito gigantesco esse assunto. Então, para não prolongar, a gente vai gravar uma live, tentar procurar falar 1 hora. Então, vamos abordar o capítulo 10 de Mateus. Agora eu deixo para o diácono irmão Ricardo. Boa noite a todos, Deus abençoe a cada um, eu cumprimento cada um com a paz do Senhor. É bom estarmos novamente reunidos nessa quinta-feira, dia 30 de maio, às 10h30 da noite, com mais essa live maravilhosa que Deus preparou e concedeu a oportunidade para nós estar transmitindo mais um assunto bíblico nessa comunicação cristã, que trataremos nesse momento sobre a missão dos 12 apóstolos ou a sua escolha, sendo escolhidos por Cristo Jesus. Dentro da abordagem estaremos tratando sobre Mateus, capítulo de número 10. Você que tem Bíblia, você que gosta de aprender, você que tem a intenção de ver essa live ou de estar acompanhando o resultado que será feito aqui, procure na sua Bíblia Mateus, capítulo de número 10, e nós estaremos abordando. Nós estamos fazendo isso para abençoar as pessoas e também para recebermos bênçãos do céu, como, irmão Ricardo? Com o seu comentário, com a sua dica, com as suas palavras que você tem conhecimento de nos transmitirem. Porque a gente, assim como eu, o irmão Fernando, nós somos novos, estamos aprendendo, mas queremos dar às pessoas aquilo que a gente aprendeu no decorrer da nossa jornada, que ainda é pequena. Você que me ouve, abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo de número 10. Estaremos tratando hoje mais um assunto bíblico, a comissão dos apóstolos, a missão dos discípulos de Cristo e tudo aquilo que foi tratado ou que será tratado em Mateus, capítulo de número 10. O nosso tema, ou a epígrafe do texto, vem dizendo dessa forma: a escolha dos 12 apóstolos e seus nomes. Essa é a minha epígrafe na minha Bíblia, que é atualizada, Bíblia Revista Almeida atualizada. E a gente vai tratar justamente os 42 versículos que temos no capítulo número 10. Resumidamente, como o nosso amigo Fernando, irmão Fernando já mencionou, é um conteúdo muito amplo e de grande conhecimento, né? Todos vemos que os discípulos, eles não ficam só no capítulo 10, eles vão até Atos, de Atos tem as suas epístolas, tem as suas cartas e ainda assim eles têm muito conteúdo para nós passarmos, mas nós vamos sintetizar e trazer aquilo que a gente vai mostrar, transmitir, demonstrar a vocês através do conhecimento que a gente tem para abençoar a sua vida. Queremos, nesse momento também, já declarar que esse capítulo de número 10, ele chama muita atenção porque é um capítulo que demonstra que Jesus precisou de ajuda para continuar a sua missão, o seu ministério. E então ele dá a iniciativa a convidar a pessoas para estar acompanhando ele nessa jornada, irmão Fernando. E é lindo demais porque a gente vê que quando estamos acompanhados por pessoas, nós nos sentimos seguros, protegidos, nos sentimos
pessoas mais alegres, com vontade de trabalhar, irmão Fernando. No capítulo 10, ele vem com o primeiro versículo: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. O interessante é que aqui começa também a demonstração do poder de Cristo sobre eles, né? A gente vê que Jesus agracia os discípulos, dando a eles autoridade e poder para efetuar curas, expulsões de demônios e entre outros milagres, irmão Fernando. Podemos tratar também, dentro desse capítulo, sobre vários assuntos que serão interessantes e com muito prazer em escutar, em saber, em entender, porque você vai ver que esse capítulo número 10, ele tem uma riqueza enorme de conhecimento, irmão Fernando. Com certeza. Deus chama os apóstolos, né, em particular. Ele sempre andava em multidão, né? Mas nessa hora aqui ele chamou os 12 em particular, justamente para escolher e dar a missão a eles, né, Ricardo? Pessoal, a gente vai lembrar uma coisa, né? Jesus, todas as coisas que ele tinha a sua escolha ou a sua direção, ele sempre orava antes, irmão Fernando. Antes de Jesus ter escolhido, selecionado os seus 12 discípulos aqui do texto, ele havia orado no monte, né, uma noite, para depois descer do monte, então, trazer a si os 12 discípulos. E vale lembrar que esses 12 discípulos mais à frente, eles se transformam em 70 e que também são chamados para também fazer a obra de Cristo. Mas interessante que esses 12 o acompanharam até a sua morte e ressurreição e ascensão, tirando somente Judas, que havia o traído e também, como a Bíblia diz, sido morto, né? Ou se suicidado, como assim você queira desejar entender. Mas vamos lá. Eu quero dizer para você que será tratado um pouco disso aqui. O primeiro será o quê? A nomeação. Isso vai estar em Mateus 10, de versículo 1 ao versículo número 4. O segundo será o quê? As instruções que Jesus deu a eles para eles fazerem. Isso está do versículo 5 ao versículo 15. E depois também veremos as advertências que Jesus deu a eles para tomarem cuidado durante a sua caminhada, que está no versículo 16 ao 23. Também veremos o discipulado. O que é o discipulado, meu recado? O aprendizado, aquilo que eles aprenderam, do versículo 4 ao versículo 24 ao versículo de número 25. Veremos também a garantia. O que eles vão receber, meu Fernando, por fazer isso? Porque hoje nós vivemos num mundo que tem que ter algo em troca, né? Tem que ter sempre alguma coisa ganhando em troca. Então eles também tinham a sua garantia, que era o quê? Do versículo 26 ao versículo de número 33. E no nosso sexto ponto, temos aqui o preço do discipulado. O que é isso aqui? Isso aqui é para servir Jesus, tem que negar alguma coisa, tem que deixar de fazer alguma coisa. Está versículo 34 ao 39. E também, por último, e o último a ser tratado será o privilégio do discipulado. O que vai ganhar, o que será, por exemplo, o que você vai ter a partir do momento que servir Cristo, fazer as missões, realizar a obra de Deus, né? Versículo 40 ao 42. Bom, Fernando, para nós começar, vamos começar então trazendo um pouquinho o conhecimento de quem eram os discípulos, meu Fernando. Pode dizer isso para os nossos telespectadores que estão ali, os nossos ouvintes. Quem eram os discípulos de Jesus, meu Fernando? Todos os seus nomes. O versículo 2 fala, né? Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Esses eram os 12 discípulos que Jesus tinha escolhido na época. Primeiro ponto, a sua nomeação, né? Jesus então nomeou ali alguns discípulos e também ali vemos pessoas de vários caráteres, publicano, vemos pessoas ali que eram pescadores, vemos pessoas aqui também que a partir do momento das leituras posteriores, nós vamos ver que tinham o hábito de carregar dinheiro, como Judas, né? Vemos pessoas aqui também
que tinham dúvida no seu coração, como Tomé. Então há várias classes, há várias características de pessoa dentro das escolhas que Cristo havia feito para os seus discípulos estarem com ele. E o interessante, meu Fernando, de ver esses 12 discípulos aqui, é que Jesus, ele não faz nada errado. Jesus não faz nada errado. Tem muita gente que diz, escolheu Judas para trair ele. Mas não, irmão, não, meus irmãos. Era para se cumprir as escrituras, então era necessário um dos seus 12 discípulos trair Cristo Jesus para então se cumprir as escrituras. Não era necessário ele ter se suicidado, né? Isso não era necessário, isso foi escolha própria de Judas. Mas para se cumprir a escritura era necessário trair, vender Jesus, dar o beijo e tudo mais. Então a gente vê também um dos discípulos chamado Judas Iscariotes que fez esse ato. Primeiro também quando Judas se tornou discípulo de Jesus, a intenção dele não era trair, não, cara. E Deus, quando ele te escolhe, mesmo que lá para frente tu vai trair ele não faz isso, ele não luta com o próprio ego. Deus, ele vê o presente agora, assim, ó. Então Judas na época ele não tinha consciência de trair, ele traiu depois, né? Mas na época ali, mesmo Jesus sabendo que ele ia trair, Jesus sabia, mas naquela época Jesus escolheu mesmo assim, né? Porque ele não luta com o próprio ego. Se ele fosse escolher só os bons, daí Deus seria, né? Mas ele é Deus de misericórdia, né? E geralmente, né, meus ouvintes, amigos, a gente vê que por mais que nós erramos, tomamos decisões precipitadas com consequências ruins, nós temos ainda a oportunidade de nos arrependermos, né? Vemos isso na história do nosso outro discípulo chamado Pedro, ou Simão, que negou Jesus 3 vezes, mas lá na frente Jesus vem e fala com ele, apacenta os meus cordeirinhos, e então ele percebe que havia uma nova chance para recomeçar a sua jornada. Então a pessoa tem sempre o direito de se arrepender daquilo que fez. Então Judas tomou a decisão errada e não tomou a decisão certa, que era se arrepender daquilo que ele havia feito, e tomou aí a consequência de morte, meu Fernando. Essa foi a nomeação. Nós vemos que, nós não vamos falar muito, né, de todos os discípulos, mas assim, alguns principais, mas a gente vê que a nomeação foi recheada de coisas ali que a gente era inevitável. São coisas ali imprevisíveis que para nós diríamos, Jesus, olha, escolheu errado, hein? Jesus... Não era todos ali que eram doutores da lei, inteligentes, não, Jesus escolheu tudo de... Talvez para uma leitura de algum estudioso iria dizer, não, o correto ali era só Mateus, que ele era cobrador de imposto, o correto ali era somente Mateus, porque ele era publicano, era uma pessoa de alta sociedade, e era só ele para estar ali. Mas não, Jesus não escolheu somente pessoas boas, ele foi lá no mar. Natanael também, né? A Natanael, a gente vê que ele foi lá no mar, chegou lá, viu os pescadores, é esse que eu vou escolher para me ajudar. A gente vê que ele chegou na coletadora, é esse que eu vou escolher para me ajudar. A gente vê que ele chegou até a Natanael e falou o seu passado, e ali então ele resolveu seguir Jesus. A gente vê que as escolhas de Jesus foram todas certas, com o propósito certo, irmão Fernando. Porque a gente vê que Jesus tinha o diálogo em falar com as pessoas da maneira correta. Com o pescador ele falava com peixe, com o coletador ele falou o nome escondido que ele tinha, chamou por Levi, que ninguém podia chamar a pessoa pelo seu nome, porque eles tinham um nome oculto para não serem pegos na sua vida normal, casual. Então a gente vê que Jesus usou lá com a Natanael o seu passado para mostrar para ele que ele era o verdadeiro Filho de Deus. Então a gente vê que Jesus, irmão, ele sabia a maneira de falar com as pessoas e de escolher os seus discípulos, que logo mais à frente viraram apóstolos de Cristo. Mas vamos correr um pouco aqui. Nosso próximo objetivo é o quê? Mostrar para os irmãos as instruções que eles receberam a partir do momento da sua chamada. Nos versículos de número 5 ao 15 vai dizer algumas instruções que dizem, por exemplo, uma delas, vamos ler uma delas, por exemplo. Não tomeis, versículo 5, não tomeis o rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Outra,
mas de preferência procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Outra, e à medida que seguides, pregai que estáis próximo o reino dos céus. E mais uma, versículo 8, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Paramos aqui, irmão Fernando. Meu Deus, há tanta coisa para falar aqui, mas vamos resumir aqui, sintetizar. Meus irmãos, geralmente quando somos chamados, nós somos chamados para fazer alguma coisa, irmão Fernando. Ninguém é chamado, por exemplo, se tu está numa empresa trabalhando, tu está lá provavelmente efetuando alguma profissão, alguma área daquela empresa. E tu é obrigado ou tem a necessidade de cumprir o horário e fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Por exemplo, eu sou pedreiro, eu estou na construção, tenho a necessidade de trabalhar como pedreiro fazendo a construção. Se eu não estiver fazendo isso, eu estou negando aquilo que eu fui chamado. Então, como eles foram chamados, eles tinham as suas instruções e eles deveriam seguir as instruções que Cristo havia dado. Por exemplo, uma delas foi que não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas. Por quê, irmão Fernando? Nós podemos descrever algo interessante que o Fernando pode até nos ajudar a complementar. Nós podemos escrever o quê? Porque Jesus queria prevenir os discípulos do incômodo de talvez trazer perturbação aos samaritanos, porque eles não se davam, eles tinham intrigas uns com os outros, e justamente também os gentios, porque também a gente vê que os gentios foram alcançados lá na frente pelo apóstolo Paulo por uma obra missionária. Então, Jesus está dizendo assim, ei, ainda não é o tempo chegado para vocês irem até eles. Aguardem um pouco para que então chegue o tempo. Mais à frente a gente vai ver, irmão Fernando, lá na frente nós vamos ver os apóstolos indo até a cidade de Samaria e lá batizando, pessoas falando novas línguas, pessoas lá recebendo dons do Espírito Santo, através lá de uma passagem que Filipe passou lá, então tinha batizado em águas, e depois eles foram lá, os apóstolos, e fizeram lá a imposição de mãos, onde receberam os dons espirituais. Então a gente vê que o tempo chegou lá na frente. Então aqui Jesus estava prevenindo eles, porque eles ainda não estavam preparados, talvez, para se envolver nessa área, né, irmão Fernando? Com certeza. Jesus, ele ordenou, né? Ordenou que eles anunciassem o evangelho primeiro em Jerusalém, né? Primeiro o povo ali perto, né? Antes de anunciar os gentios, né? Jesus não disse que não é para eles anunciar os gentios, mas primeiro para o povo de Israel, né? As ovelhas perdidas. Jesus se preocupava muito com eles primeiro, né? Porque Jesus veio buscar aqueles que estavam perdidos. Então a primeira missão deles é pregar o evangelho para aqueles que estão perto, né? E complementando esse conteúdo, porque também a intenção de Cristo, o primeiro ponto que a gente vê, era conquistar a sua origem, né? O seu povo nativo ali, que eram os judeus, né? Podemos ver várias vezes Jesus tentando convencer o povo judeu a entender que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus. Então, a instrução que ele dá aos seus discípulos é justamente essa. Primeiro, pregar para eles, para que eles entendam que é chegado o Reino de Deus, que é o versículo de número 6. Mas preferência procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguir, pregai que está próximo o reino dos céus. Então a intenção de Cristo era essa, pegar o seu povo, aquele de origem dele, para mostrar para eles, é chegado o reino dos céus, chegou aquele que vocês estavam esperando. Mas é interessante que eles mesmo assim não entenderam, e houve a necessidade, então lá na frente, de se expandir o evangelho, se expandir uma obra missionária através de Paulo, Pedro e outros apóstolos que estiveram aí realizando uma obra grandiosa para ganhar almas para o Senhor Jesus, meus irmãos. Outro interessante, versículo número 8, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça receber de graças a Ele. Aqui nós vamos falar algumas coisas só. Pai do Senhor, o Márcio, né? Pai do Senhor, o Márcio e o Marlon, né? Que estão assistindo. Pai do Senhor, jovens de Deus. Amém, irmão. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode botar aí, né, irmão? Vocês são todos convidados a participar também nessa comunidade. Glória a Deus, sejam bem-vindos e que Deus venha abençoar grandemente as vossas vidas. Versículo 8, curar enfermos, ressuscitar mortos. Isso aqui, meus irmãos, é interessante, Fernando, porque lá na frente, até esse momento, Cristo estava com eles, né? Então eles dependiam de Cristo. Tudo que eles faziam, eles dependiam de Cristo nesse momento.
Cristo fazia, Cristo realizava, Cristo curava, Cristo ressuscitava, Cristo fazia vários milagres. Mas quando Cristo foi assunto aos céus, então eles foram dependentes do Espírito Santo que veio de Cristo também, veio de Deus. Então a gente vai ver lá na frente, Atos 3, o coxo na porta sendo levantado, já veio operações de milagres, já em Atos 3, pessoas já levantando da sua área de desconforto que ela estava, com as suas pernas imobilizadas e entrando no tempo. A gente vê mais à frente aquela moça ou aquela mulher chamada Dorcas sendo ressuscitada. A gente vê os milagres acompanhando os apóstolos junto com eles. Botavam alguns só para Pedro passar, né? Botavam que pelo menos a sombra de Pedro cobrisse alguns deles para que seja curado. Né? A fé da multidão inteira, a cura, o milagre é tão grande que só a sombra de Pedro para ele já é o suficiente para ele ser curado. Né? Então, não que eles estavam adorando a Pedro, mas é porque eles tinham o Espírito Santo de Deus. Né? Glória a Deus por isso. Então, esse versículo 8 ele vai se complementar mais à frente nos seus ministérios, na vida deles casuais, onde eles vão desenvolver a obra de Cristo sozinhos, juntamente com o Espírito Santo. Outra coisa, purificar leprosos, expelir demônios, e de graça recebeis, e de graças dai. Por quê? Porque a obra de Cristo, ela não vem a ter barganha, não vem a ter lucro acima daquilo que nós não precisamos. Jesus diz assim, ó, versículo de número 9: não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre dos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem das túnicas, nem das sandálias, nem dos bordões, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. E entrai na casa, saudai-o, e se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, e porém não for, tornem para vós outros vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquelas casas ou daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas cidades. Qual foi a importância de graça receber e de graça dar? Porque tudo que nós fazemos é para a glória de Jesus. Porque se eu cobrar, irmão Fernando, se eu disser assim, olha, eu vou cobrar 10 mil reais para efetuar esse milagre em você, eu estou colocando para mim isso. Como se a emanação, o ato de poder viesse de mim. Mas não, eu tenho a terceira pessoa da Trindade. Que Jesus deu, ele deu com um propósito. Ele não deu assim, tu tá merecendo isso, tu vai ter esse poder. Não, Jesus deu isso para as pessoas, os discípulos. Até hoje tem gente que não tem o dom de orar e a pessoa ser curada. Mas não é para isso que cada um chegar e cobrar, ou pregar pelo dom de pregar e cobrar. Não, não é isso. Tem um propósito para isso que tu recebe. Então, usa esse propósito para anunciar. Se tiver o dom de cura, ajude quem precisa, assim, ore, porque tudo é para o reino dos céus, né? Para isso que ele deu. Né? E a obra de Deus, ela funciona nesse parâmetro. Ela tem que ser desenvolvida com o acesso voluntário de cada um. Eu não posso chegar a uma pessoa que tem o dom de cura, por exemplo, eu não sou vocacionado nesse dom, mas se eu tivesse, eu posso curar essa enfermidade, mas tu tem que me dar tanto. Então eu estou querendo dizer que eu tenho o controle do meu poder, mas o poder vem de Deus, Ele nos deu esse poder para nós efetuarmos o nome dele. Ele mesmo diz, em meu nome tereis autoridade para expulsar demônios, para efetuar curas e fazer grandes maravilhas. Então a gente aprende que de graça, de receber, de graça dai, com a oportunidade de dizer a você ouvinte, seja você pregador, ou você cantor, ou você ouvinte, ou você aluno, que tudo que você for fazer para Deus, faça sem esperar nada. Faça com voluntariedade, com alegria, com mansidão, assim como esses discípulos faziam. Chegavam em uma casa, não sabiam se iam ganhar comida, se iam ganhar água, mas pelo jeito, quando a gente vai ver, meu irmão Fernando, em Lucas capítulo número 10, que ele chega e diz assim para Jesus, Jesus, rapaz, os espíritos vos submeteram a nós, fizemos grandes maravilhas,
para Jesus, nós fizemos tantas coisas em teu nome. Daí Jesus disse, não, mas mais importa vocês se alegrarem pelo vosso nome estar escrito no reino dos céus. Então, isso é a graça, isso é de graça, isso é o que nós ganhamos, é a salvação, é estar morando no céu, irmão Fernando. Nós vamos entrar no nosso terceiro ponto, que é sobre a advertência que Jesus deu, que está versículo 16 ao 25. Vem as admoestações, ou o que? As advertências para eles tomarem cuidado. Vamos ver algumas partes aqui. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. A paz do Senhor, irmã Ana Cláudia, a paz do Senhor. Deus abençoe, minha irmã. Está acompanhando aí. Deus seja louvado por tudo. Versículo 19. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós o que falam, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós, irmão Fernando. Maravilha de Deus. Jesus agora dando as suas advertências, dizendo assim, ei, vocês vão fazer a minha obra, vão realizar tudo aquilo que eu estou vocacionando, mas tomem cuidado. Chegará momentos, chegará dificuldades até vocês. Por exemplo, poderemos dizer o quê? Hoje, mundo contemporâneo, vamos dizer sobre hoje. A gente aprende que há pessoas lá em países orientais, né? Levando o evangelho, irmão Fernando, lá em estados islâmicos, em China, Coreia do Norte, pessoas sendo mortas pelo evangelho, pessoas trabalhando para Cristo, correndo o risco de morrer. A gente vê pessoas aí levando o evangelho com coragem, com ousadia. Então a gente percebe que há grandes advertências de Jesus para nós entendermos que às vezes dores vão vir, tribulações vão vir, dificuldades vão vir, mas nós temos que entender que Jesus venceu o mundo e nós também vamos vencer, porque o versículo que eu li é importantíssimo, versículo 20 do capítulo 10. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Além do perigo também, Ricardo, de pregar em outro lugar, é que não é só eles não querer o evangelho ou não gostar. Eles, além disso, eles ainda matam, eles odeiam, não é? Se fosse só não gostar é uma coisa, se fosse só não aceitar, mas além de não aceitar, eles perseguem e matam, né? Os muçulmanos, eles lá na Coreia do Norte, se chegar lá falar o nome de Cristo, olha, é fuzilado, é decapitado, mas Deus dá graça, né? E sem falar que a gente não vai ter tempo para falar dos mártires, dos discípulos, né? Mas todos eles, meus ouvintes, irmão Fernando, é triste a gente falar, mas é alegre também. Todos eles tiveram mortes terríveis, né? Menos o único, né, que a gente pode até descrever que aqui, né, um pouquinho dele, que é João, né, que foi para a ilha de Patmos. Nós não podemos dizer que a morte dele não foi terrível, mas que a vida dele, olha, a vida dele foi bem turbulenta, irmão Fernando, né? Com certeza. Mas a sua morte, pelo que a gente vê e entende, né, da história, a gente vê que ele morreu de morte natural. Mas a gente vê que a sua vida foi repleta de tribulações, dificuldades. Há quem diga que foi jogado num caldeirão de azeite. Há quem diga que ele foi jogado em cima do pináculo do templo. Há quem diga também que ele foi espanqueado. Há quem diga também que ele foi apedrejado. Há quem diga várias coisas sobre João. Mas a gente vê que todos os outros foram mortos de maneiras terríveis. Paulo decapitado, apedrejado pessoas, crucificado alguns, a espada alguns. A gente vê que, meu Deus, irmão Fernando, mas tudo para a glória, honra e nome do Senhor. Com as instruções, terceiro ponto, né? Com as instruções, com as advertências que Jesus havia dado a eles, porque já estavam cientes daquilo que estavam fazendo, irmão Fernando. Vamos para o nosso quarto ponto, que é o discipulado. O discipulado, o que é? Vamos lá. Versículo 24 ao versículo de número 25, diz assim, ó. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul, do dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Irmãos, paramos aqui, Fernando.
Isso aí é forte, essa parte. Meu Deus. Porque, tipo assim, ó, às vezes a pessoa se diz cristão, mas não quer passar o que Cristo passou. Cristo, ele foi, olha, ele foi humilhado, esbofetearam, falaram mal, xingaram, fizeram tudo que fizeram com ele. Daí era o pai de família. O pai de família, se ele passa por turbulência, tu acha que os da própria família também não vão passar, se o principal? Então, Jesus passou por isso e a gente não vai passar? Então, Jesus estava ensinando isso, né, Ricardo? Que se ele passou, a gente também vai passar por isso. É mais ou menos o que ele queria, estava passando nesses versículos, é isso que ele queria dizer, que todo mundo pode passar por, todo mundo vai passar. Se ele passou, então... São orientações de um discipulado prudente. Porque como pode tu ser aluno querer saber mais que o professor? Como pode tu, Fernando, tu ser um empregado querer saber mais do que o teu patrão? Então Jesus está querendo dizer assim, ei, primeiro tens que sentar e aprender. Primeiro tu tem que ser obediente. Primeiro tu tens que estar num patamar mais baixo para que depois tu chegue a um patamar mais alto. Jesus diz assim, ó, ei, o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Ele está dizendo assim, ei, continue onde tu estás, porque eu sou aquele que levanto, eu sou aquele que coloco em você o valor, o caráter, a atitude. Então nós precisamos estar na posição que Deus nos colocou. E diz mais, ó, basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Por quê? Porque se tu tem as tuas atitudes iguais às de Cristo, tu está sendo semelhante a Cristo. Ah, mas eu quero fazer mais que Cristo fez. Irmão, então se o discípulo é menor, se o discípulo tentar ser o mestre, ele está ultrapassando os limites que Cristo deu a ele. Por quê? Porque ele está na posição de aprendizado, ele está na posição de aprender com o mestre. Então não cabe a ele querer ser mestre. Por exemplo, irmão Fernando, se eu disser assim, ó, hoje eu sei mais que todo mundo, hoje eu posso estar ensinando todo mundo, eu estaria sendo hipócrita, porque eu não tenho a condição de fazer isso. Jesus estava orientando eles a isso, porque eles podiam se apostatar da fé, eles podiam desanimar da fé, eles poderiam criar o orgulho no coração, assim como Satanás criou, eles poderiam ter na sua vida a disciplina incorreta para seguir o seu ministério. Por isso que Jesus fez esse discipulado com eles, para dizer assim, ei, fique comigo, porque comigo tu vai aprender. Fique comigo, porque comigo tu terás as orientações corretas para seguir a tua vida. Então o discipulado, que é o nosso ponto 4, foi para dizer assim, ei, quando tu estás comigo, tu estás seguro. Quando tu estás comigo, tu tens proteção. A partir do momento que tu querer ser maior que eu, tu estarás sozinho. Então essa foi uma das orientações. Porque eu vou finalizar assim, ó. Se chamam Beelzebub de dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Por quê? Jesus foi acusado de ser o Beelzebub, né? Um dos trechos lá. Então ele está dizendo assim, ei, se chamaram Jesus de um demônio, de um príncipe de demônios, imagina nós que somos seus servos, seus filhos. Ele está dizendo assim, ei, que nós possamos ter capacidade de entender que Cristo é verdade, que Cristo está entre nós e que Ele é nosso Senhor e nosso Mestre, meu Fernando. Com certeza, para não temer, né? Para não se espantar quando for caluniado, né? Porque Jesus foi, né? Vamos para o nosso quinto ponto. Nós estamos correndo aqui por causa do tempo. A garantia. Por que a garantia? Versículos de número 26 a 33. Vamos lá. Diz assim, ó. Portanto, não os temais, pois não há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai aos beirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer parecer o inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um AC, e nenhum deles cairá em terra sem consentimento de vosso Pai. Versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu os negarei diante de meu Pai que está no céu. Qual é a garantia aqui, irmão Fernando? Pode nos dizer, tu entendesse aqui, que é tão lindo aqui, que quando chegar no céu, há uma garantia aqui, salvação. Salvação, isso aí é o principal, né?
Mesmo pode ser morto, pode ser tudo, mas como eu disse aos 70 lá, né? O principal é que tá o nome escrito no livro da vida, né? Esse que é O legal aqui, o lindo do texto, é que nada pode ser encoberto diante de Jesus. Ele diz assim, ó, versículo número 26. Portanto, não tem mais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, meu velho. Tem pessoas que acham que pode aí fazer as escuras, as escondidas, tá aí, por exemplo, manipulando o evangelho, talvez, não querendo ofender ninguém, é algo do texto, né, meus irmãos? Talvez pessoas como existiu nesse tempo, pessoas que queriam manipular o evangelho. Então, se você tem praticado isso, tudo será revelado naquele dia. E se você tem confessado o nome do Pai aqui, naquele dia, a tua garantia é essa. Ele vai chegar diante do Pai e dizer assim, esse confessou o Pai, esse me honrou, esse teve caráter, esse fez conforme a tua vontade, esse obedeceu, esse teve temor, esse fez a minha obra, esse realizou em nosso nome Jesus Cristo. Então a gente vê que a garantia dos discípulos era o quê? Ser salvos, receber de Deus a salvação, ter lá em cima o seu nome escrito. E Jesus também coloca dizendo assim, ó, não temais os que matam o corpo, nem podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Dom Fernando, meu Deus. Aqui é sério, hein? Aqui é rigoroso, hein? Porque Jesus está advertendo assim eles, ó, ei, se vocês estão comigo, fique comigo. Porque se vocês saírem da minha presença, se vocês entrarem naqueles que não querem servir a mim, vão tomar um risco muito grande. Jesus ele fala isso, até o modo de ele ensinar é diferente. Se fosse os dias de hoje ia ser diferente. Mas aqui é porque ele já sabia o povo que ia enfrentar. Lá o povo, eles não têm dó. Se eles matavam, não tem essa. Se eles achavam que estava errado, eles matavam. Jesus, ele encoraja eles a falar isso. Não, ó, não teme aquele que pode ferir a alma, a carne, o corpo, mas teme aquele que pode ferir tanto o corpo como fazer perecer a alma no inferno. Então Jesus estava querendo falar que deve obedecer a Deus e não temer aos homens. Né? E é tão rigoroso essa parte que Jesus instrui eles, que ele diz até o ponto chamado inferno, né? Então, pelo que a gente entende, até vou deixar o texto para vocês lerem em casa depois, né? Não temos tempo. Lucas 16, versículo 19, marca aí, vocês podem ler lá. Lucas 16, versículo 19, vai falar o rico e o mendigo, mas vocês vão ver lá o que é o inferno, o que é o paraíso, quais as consequências de lá. Mas Jesus está dizendo assim, ei, chegará um tempo, chegará um momento que você não deve temer, porque o mais importante é a tua alma estar no céu do que no inferno. Por quê, Fernando? Porque tanta alma e tanto corpo vão sofrer lá, não é só a alma. O seu corpo físico também estará lá sentindo as dores, o tormento, o calor e tudo mais que possui lá. Mas se você for salvo, você estará no paraíso, onde tem ali a segurança, a guarnição, ou podemos dizer o seio de Abraão, como é Lucas 16, versículo 19. Vamos mais à frente então, Fernando. Falamos mais um o ponto de número 5, que foi a garantia. Agora falamos também o ponto de número 6, que nós vamos falar agora, que é o preço do discipulado. Mateus capítulo 10, nós estamos falando, você que talvez está entrando agora na live, Mateus capítulo 10, todos os versículos do texto. Vamos agora aprender sobre o preço do discipulado, que é versículo de número 34 ao versículo de número 39, irmão. Fernando, essa parte aqui é um pouquinho mais intrigante. Vamos lá. Pode ler, mano. Até o 39, 34 e 39. Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim por dissensão, o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida irá perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la. Meu Deus, né? Talvez aquele que está lendo pela primeira vez a Bíblia se assustará, né? Quando lê essa parte. Jesus, ele ensina essa parte, sabe? Ensina já dizendo assim para os discípulos.
Porque, tipo assim, os judeus naquela época, eles esperavam outro tipo de Messias. Eles acreditavam que o Messias que vinha ia tirar da mão dos romanos, do império que eles vêm, mais pagar imposto. Então eles esperavam um Messias que livraria o povo, um rei. Daí Jesus já fala assim, ó, já ensina os discípulos particulares, ó, não pensem que vem trazer paz, eu não vim trazer paz aqui para vocês, aqui neste lugar que vou livrar vocês do Império Romano. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim para pôr dissensão, o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sogra. Nessa parte, Jesus também não estava dizendo assim, ó, eu quero que vocês se briguem. Também não é isso, né, Ricardo? Jesus estava dizendo que por causa de seguir a Jesus e algumas pessoas não querer seguir, vai haver uma intriga entre eles. Não vão mais estar juntos assim, principalmente familiares assim. Então Jesus ele estava falando que a consequência de aceitar a ele era isso, dissensão entre o pai e a mãe, entre o pai e o filho, a mãe e a filha, a nora e a sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares, a própria família, aqueles que não aceitam, vão contra a ti, né, Ricardo? Essa parte. Meu Deus, é forte demais isso. É forte demais porque a gente está falando na figura de família, né? Quando falamos na figura de família, é muito forte, toca, né? Toca nas nossas vidas. Porque muita gente tem medo até de seguir o evangelho por não desapontar um ente familiar, né? Uma pessoa da família, né? Tem pessoas que eu conheço, irmão Fernando, que às vezes até amam, querem estar em uma congregação evangélica Assembleia de Deus, querem estar no meio de nós, mas por vergonha, por trazer talvez desavença entre a família, não estão. Então eu conheço pessoas que até mesmo tiveram que se mudar da cidade onde estavam por causa da intriga que houve entre família, por causa do Evangelho de Cristo. Conhecemos também pessoas que são de determinadas outras religiões, que têm suas crenças, seus dogmas e tudo que eles possuem, e também quando aceitam e confessam o Evangelho e querem seguir o Evangelho de Cristo, vemos também que ali também há uma grande dificuldade entre família ao ponto de haver dissensão ali. Por exemplo, poderíamos dizer a ausência de visita, a ausência de contato, a ausência de conversa e tudo mais que possa existir. Porque é o que Jesus já havia falado, haverá aí intrigas entre pai, mãe, sogra e nora, haverá aí desavença, porque há essa dificuldade, meu Fernando, tanto no Brasil tanto em outros países. Não é só no Brasil e só em Jerusalém, não, em outros países também. Porque o Evangelho de Cristo, ele diz ali, é preciso negar a si mesmo e tomar a sua cruz. É algo que traz uma grande dificuldade para a pessoa. Tanto para o marido quanto para a esposa, irmão Fernando. É algo que confronta a natureza humana para dar lugar a Deus. Então é necessário nós negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Vale até lembrar, ler novamente, que diz assim, ó, versículo 38, e quem não tomar a sua cruz e vir após mim não é digno de mim. A gente tem que crucificar o próprio ego, né? E tipo assim, a crucificação, ela não é só um método assim usado para, claro, é usado como para matar a pessoa, um instrumento de morte, mas também é usado como tortura, né? Porque ela só não mata, ela tortura antes. Então a gente estava falando pegar a sua cruz e seguir. A gente tem que sempre ir matando o nosso ego, o nosso eu pecaminoso, né? Essa é o que Jesus estava dizendo, né? Porque a nossa natureza humana ela é muito falha, então ela tem coisas que a gente tem que sacrificar para a gente poder seguir a Cristo. Que não tem como a gente seguir a Cristo sendo pecador, sendo isso, aquilo, não tem como. Claro, Jesus aceita todos os pecadores, mas quando a gente conhece a verdade, esses pecados têm que sair, né? A gente tem que ir matando o nosso pecado, o nosso ego. O que Jesus estava dizendo nessa parte. Quando o Fernando falou aí essas palavras, eu lembrei da citação de Paulo, né? Que ele disse que o viver é Cristo. Verdade. E o morrer é ganho. Não, Paulo é um exemplo tremendo que ele disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivia mais para ele, né?
Era só Deus. A verdade é o quê? Que as dores que sofremos com o Evangelho capacita-nos a ir morar no céu. Jesus, em suas palavras, estava querendo transformar isso naquilo que eu falei, que é tudo o que você passa, tudo que você enfrenta, é para que tu entenda que o céu está vivendo em você, que o reino de Deus está em você. Porque, Fernando, Jesus diz aqui, ó, quem acha a sua vida, perderá, e quem todavia perde a vida por minha causa, acha ela. Então é isso, o ponto principal é que se não houver uma dissensão, se não houver uma dificuldade, significa que você não está vivendo um evangelho, significa que você está vivendo uma fantasia. Então eu quero dizer para você, é necessário nós enfrentarmos sim dificuldades, enfrentarmos sim tribulações, enfrentarmos sim momentos que vão trazer aí dificuldades familiares para você. Eu lembro da minha vida há anos atrás, quando eu tinha aí meu tempo de adolescência, onde a minha família tinha aí uma grande dificuldade em entender a religião cristã. Então eu via, mesmo sendo jovem, eu via ali grande intriga entre família, grande intriga entre parentes, um falando da sua religião, um falando da outra, e ali via ali uma grande discussão onde causava ali a ausência de comunicação entre eles. Hoje eu vejo a minha família unida e Jesus moldando, transformando, e eu quero que a sua família aconteça isso também. Jesus venha moldar, transformar, mas você, olhe para cá, você prossiga em Cristo Jesus, aceite Cristo Jesus, enfrente as decisões da vida que Jesus te dá. Eu tenho certeza, Jesus vai moldar, Fernando, vai mudar, transformar a sua história. Outra coisa também que tem que ressaltar ali, né? No versículo 39, quem achar a sua vida irá perdê-la, e quem perdê-la por causa de mim irá achá-la. Deus ele dá o livre-arbítrio para nós, né? Isso tem que ser real, o livre-arbítrio é real. Mas ele fala assim, aquele que achar a sua vida, que resumindo tudo, aqui na Terra a gente é apenas peregrino, né? A gente não tem que morar aqui, se acostumar aqui. A gente é peregrino aqui. Então, o livre-arbítrio nosso, Jesus, ele ensina nós a não se acostumar com isso aqui, a gente renunciar à nossa vida aqui. A nossa vida que ele fala é o que a gente acha que é, por exemplo, hoje, o mundo. O que eles acham que é bom? Ah, balada, mulherada, ser rico, milionário, essas curtição, tudo aí. Para eles, isso é a vida perfeita, isso é achar a vida para eles. Mas Jesus disse assim, ó, aquele que achar a vida aqui, irá perdê-la, porque aqui não é o nosso lugar, aqui não onde a gente vai morar, não. Mas quem perder a vida por causa de mim, não é? E não estava falando exatamente assim, ó, tem que morrer por ele. Não, mas aquele que renunciar a sua vida, o nosso ego, aquele que morrer, assim, ó, perder a nossa vida, assim, ó, que a gente queria ser, mas a gente está fazendo isso porque Cristo quer que a gente seja diferente. A gente renunciar por causa dele, a gente vai ter uma vida lá no céu, né, Ricardo? Isso aí é a garantia, né, como foi falado, nossa garantia. Glória a Deus, é a garantia e é um preço, né? É um preço que a gente está tendo que ter para fazer, né, Fernando? Porque, como eu já falei antes, né? É um momento que confronta a nossa vida pessoal. Lembrei de um trecho de uma das cartas de João que diz assim: não ameis o mundo, nem o mundo há, porque o que há no mundo é a concupiscência dos olhos, Verdade. concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Então, o interessante é que a gente vive totalmente diferente disso. Porque o nosso olhar é Cristo. Tem que ser a luz do mundo, né? A nossa carne morre para que Cristo vive em nós. E a soberba nossa é o que? A humildade, a mansidão. A gente tenta sempre ser semelhante a Cristo, como Cristo foi. Claro que somos fracos também, a dependência aí do mundo, mas vivemos em Cristo e Cristo nos dá a força para vencermos as dificuldades. Fernando, vamos para o nosso último ponto, que o nosso tempo está se esgotando. Vamos lá. Sétimo ponto e último, finalizando
o capítulo 10 de Mateus. Tá vendo que dava pra falar muito mais coisas. Nós só estamos sintetizando, resumindo, trazendo algumas palavras. Dava pra falar sobre o comecinho da vida deles, o ministério depois, lá em Atos, Os trechos bíblicos Mateus deles, 24, ali que Jesus prediz o futuro e tudo, mas a gente resumiu porque a gente fala assim... Até o livro de Apocalipse, né? Eu queria citar aqui. Até o livro de Apocalipse eu queria citar, tudo mais. Mas a gente quer falar assim 1 hora para não ser muito grande. Né? Vamos lá para o 7º ponto. O privilégio do discipulado. Ainda temos privilégio, Fernando. Glória a Deus. É privilégio, hein? Estava escutando. Vamos lá. Versículo 44, versículo 40 a 42. Quem vos... Quer ler, Fernando? 40 a 42. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E quem que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Glória a Deus, Fernando, que é um copinho de água. Então, a gente vê que os privilégios são lindíssimos. São recompensas maravilhosas que Jesus nos deu. Como estamos falando dos discípulos, a gente traz para o mundo contemporâneo que nós somos chamados discípulos de Cristo, né? Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho, quem crê em mim e for batizado será salvo. Ide por todo mundo também, ele falou em Mateus, ide por todo mundo e fazeis discípulos. Então, o interessante é que nós somos discípulos também, irmão Fernando. E essa mesma recompensa é dada a nós também. Ele diz o quê? Quem receber o profeta do caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água ou desse pequenino, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. Quando falamos de galardão, Fernando, nós falamos de recompensa, de algo presenteado, de algo que é dado por Deus. Eu quero dizer a você que esses discípulos, nas orientações, nas advertências, desde a nomeação, desde a garantia, desde tudo que Jesus havia dado a eles nesse texto, a gente aprende que nada disso foi em vão. Tudo isso teve os seus privilégios. Quantas pessoas já vieram depois deles? Quantas pessoas já viveram depois deles? Estamos nós aqui nesse momento, trabalhando para Cristo, nos envolvendo na sua obra, crendo que Ele vai voltar buscar a sua igreja, com a intenção nossa de ser salvo em Cristo Jesus. Apocalipse, Fernando, vem dizer a nós, Apocalipse 22, 12, eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão, e darei a cada um segundo as suas obras, meu Fernando. Então a gente vê que Deus ele tem prazer em galardoar os seus filhos, os seus discípulos. Nós estamos falando sobre os discípulos, né, Fernando? Para também instruir você, a também fazer a obra de Cristo, a instruir as pessoas a também entender que a obra de Cristo tem valor, que a obra de Cristo tem os seus benefícios espirituais, os seus benefícios eternos. Você que me ouve, quando falamos dos privilégios do discipulado, a gente está dizendo assim que a tua obra pode ser difícil, a tua obra pode ser talvez com muitas dificuldades, mas lá na frente você vai ver que os presentes de Deus para você são grandes. Né, meu Ronaldo? Para nós encerrar, que eu estou olhando aqui, já falta só 3 minutos, a gente vai encerrar dessa forma. Ó. Todo o texto que a gente percorreu, o capítulo 10 de Mateus, a gente percebeu que começa com a chamada, com a nomeação dos 12. Vemos que Jesus dá a ele as ordens para eles efetuarem aquilo que eles foram vocacionados. Também percebemos que houve instruções que deveriam ser cumpridas pelo ministério. Aprendemos também que houve advertências para que tomassem cuidado com o que iriam enfrentar. Aprendemos que durante a caminhada deles, eles também foram alunos
aprendendo o ritmo, o aprendizado do dia a dia sendo discípulos de Cristo. Aprendemos, irmão Fernando, também nessa aula de hoje, nessa comunicação cristã, que houve também uma garantia estendida por Jesus a eles, dizendo que a sua caminhada seria recompensada com a sua salvação. Também percebemos que houve um preço a ser pago para fazer isso, que é também uma das oportunidades, um dos desafios do discipulado. E outra coisa que finalizamos foi o privilégio de estar trabalhando como discípulo de Cristo. Você que ouviu essa comunicação cristã, né, irmão Fernando? Nós queremos comunicar que ser discípulos de Cristo é ter tudo nessa vida. É conseguir a salvação. É conseguir a vida eterna. A Bíblia diz que vinde após mim, né? Quanto leste hoje na igreja? Mateus, né, capítulo 11, versículo de número 28. Pode ler, irmão Fernando? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Então, discípulo de Cristo tem tudo. Sabe aquela pessoa que não tem dinheiro visível, mas lá na sua espiritualidade ele está mais rico do que o maior milionário da terra? Porque a sua alma está sendo ganhada, a sua alma está sendo alcançada por Cristo Jesus. Então, às vezes a gente pensa em dinheiro, mas a gente se esquece da nossa alma. Eu quero dizer para você que tem Cristo na tua vida, tu é o homem mais rico dessa terra. Tu é a pessoa mais milionária dessa terra, porque tu vai morar no céu, meu filho. Tu tens a salvação, Fernando. A Bíblia diz que o rico, para conseguir seguir Jesus, ele teria que vender tudo. Jesus disse que o camelo passava na agulha mais fácil que o rico. Não, mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico. Não menosprezando as pessoas ricas, não leve-me a mal. Não estou falando não, isso. Jesus ele queria dizer que as pessoas ricas ela tinha era muito apegado ao dinheiro, é isso que Jesus queria dizer. E aquele, quando Jesus fala desse moço aí, é porque ele disse que cumpria tudo os mandamentos de Deus. Mas daí Jesus só falou assim, não, então só falta para ti agora é vender o que tu tem e repartir aos pobres. É o amor pelas pessoas mais carentes, que naquela época deveria ter, até hoje tem que ter, mas principalmente naquela época lá. E ele simplesmente esqueceu. Que Jesus notou, ele disse que fazia tudo. Mas ele mesmo sentia que faltava alguma coisa, porque ele perguntou ao mestre o que devo fazer, porque ele sentia alguma coisa. Aí Jesus falou a verdade e ele saiu de lá mesmo. Glória a Deus. E o conteúdo dessa comunicação cristã de hoje foi esse. Mostrar a vocês, ouvintes, que a missão dos 12 apóstolos, ela envolveu tudo, irmão Fernando. A sua vida, a sua família, porque Pedro tinha família, a Bíblia diz que Jesus foi curar a sogra de Pedro, então Pedro tinha família, então envolveu a família deles, envolveu as suas vidas pessoais, vemos que envolveu os seus sentimentos. Em determinado momento da Bíblia nós vamos ver que os sentimentos deles estavam abalados. A gente vê que servir Jesus, fazer a missão de Cristo, envolve a sua vida por completo. Se você quer servir Cristo, vai envolver o teu filho, vai envolver a tua esposa, vai envolver o teu esposo, vai envolver os teus parentes. Porque onde Cristo está, ali tudo se transforma em novas coisas. A Bíblia diz que nós somos como luzes nessa terra. Então, se você entrar em um local onde há trevas, a sua luz vai brilhar lá. E provavelmente vai incomodar algumas pessoas. Então, servir Cristo envolve tudo. Declarando aqui a você que os 12 apóstolos, os 12 discípulos, que lá na frente se tornaram 11 porque morreu Judas, a gente vê que foi maravilhoso. Foi lindo demais. Mas assim ainda ficou 12, né? Porque chamaram Matias, né? Matias, eles oraram, o Pedro teve uma revelação, né? Precisava de mais um, né? Para que descesse o Espírito Santo, precisava de um discípulo para juntar os 12. Porque como o Judas se suicidou, faltava mais um então.
E daí tinha dois discípulos, que era Matias e... Qual era o outro? Para escolher? É, Hum, José Barsabás, alguma coisa é assim. isso, mais ou menos esse nome aí. É, daí a sorte deles oraram, né? E a sorte caiu sobre Matias. Matias foi o que completou os 12, né? No lugar de Judas Iscariotes. Isso. Até tô achando aqui quem, do Matias, né? Para ficar mais claro. O outro, como diz aqui, que foi guia daqueles que protegem Jesus, está lá em Atos capítulo de número 1, versículo 13, né? Diz assim, ó, ora, resta um homem adquiriu o campo com o preço de iniquidade, disciplinando se rompeu, mas a frente diz assim, ó, José, chamado Barsabás, cognominado justo, e Matias. E a sorte caiu sobre Matias. E queremos encerrar também dizendo um texto da Bíblia Sagrada que é Atos capítulo 2, número 2. Vale a pena, não concluímos aqui com o texto de Atos 2. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia que falassem. E interessante que aqui concluiu a obra que Cristo havia vocacionado eles. Quando eles foram cheios do Espírito Santo e ali então começaram a fazer a obra missionária. Pedro ganhou muitas almas, Paulo ganhou muitas almas, os discípulos fizeram a obra extraordinariamente. Se você for estudar a história, você vai ver grandiosamente o tamanho da obra que eles fizeram. Mas para encerrarmos a aula, meu Fernando, eu peço que tu traga algumas palavras de complementação e de encerramento para os nossos ouvintes. Jesus, né? Jesus, ele, concluindo tudo aqui, né? Jesus, ele fez a missão dele, né? Aqui na Terra. Mas como ele ia subir ao céu de novo, então ele passa para os 12 discípulos a missão de pregar o Evangelho. E ele não é egoísta. Então ele deu também o poder para eles curar os enfermos, expulsar demônios. Tudo isso no nome de Jesus. Eles poderiam fazer esses milagres. E a Bíblia vai falar lá em Atos dos Apóstolos as maravilhas que os discípulos fizeram, pregaram por todo Jerusalém. Depois vem Paulo e Barnabé e pregam por confins da terra. Até o Ricardo, eu estava pensando, não sei se leu aqui, o próximo tema até queria. Pode falar, mano. Pode já declarar na comunicação cristã. O próximo tema ser Paulo, porque como a gente falou aqui na missão dos apóstolos, a gente podia falar agora a continuação. Porque aqui eles pregavam tudo sobre os judeus, né? Daí Paulo ele foi mais além. Daí Paulo, a missão dele era pregar para os gentios. Então o próximo tema podia ser Paulo de Tarso. Glória a Deus, amém. Então a nossa próxima comunicação cristã. Toda quinta-feira. Depois, quiser, vai estar no YouTube esse vídeo, vai estar salvo no Facebook, se quiser ver também depois. Bênção de Deus. Né? Glória a Deus. Então nós aí, finalizando a aula de hoje, né, terminamos aí com nossa próxima comunicação cristã, que já está aí o título da nossa aula, o debate que será realizado, né? Paulo de Tarsis. Irmão Ricardo, onde nós vamos aprender isso? Atos, capítulo número 13, já inicia lá a vocação de Paulo. Traremos também provavelmente algum conteúdo anterior ali para saber um pouquinho de Paulo, irmão Fernando. A vocação começa em Atos 13. Então, queremos orar por você e agradecer também a você ouvinte que ouviu, né, um pedaço, ou acompanhou toda a live, e você também que irá ver essa live. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estendemos as mãos para todas as pessoas que estão do outro lado, Senhor. Seja em qualquer cidade, em qualquer país, em qualquer local que ela esteja, Senhor. Derrama sobre ela as bênçãos do céu, Pai. Vocacione, instrua, dê a ela disciplina, dê a ela, Senhor, a orientação correta. Que possamos ser discípulos de Cristo, nos aproximando, nos assemelhando cada vez mais com o Senhor. Buscando, Senhor, o crescimento no reino dos céus, buscando, Senhor, almas nessa terra, Pai.
Senhor, enfrentando os obstáculos, desafios que se aproximam e que colocam-se à nossa frente, Deus. E que nada, Senhor, absolutamente nada venha nos causar dano, mas que tudo seja feito para a tua obra, para o crescimento em Cristo Jesus, Senhor. Oramos também, Senhor, para que a próxima aula, a próxima comunicação cristã, seja da tua presença, seja da tua concordância, Pai, e que nós possamos fazer com alegria sobre Paulo de Tarsis, Pai, e que o teu nome venha a ser glorificado novamente, e abençoe, Pai, em nome de Jesus, todos que ouviram e vão ouvir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus! Aleluia. Foi mais uma comunicação cristã, a aula de número 4, né, meu Fernando? Para a quinta. Nós vamos para a quinta, que é Paulo de Tarso. Aguardamos você. Vamos pro segundo mês já, né? Glória a Deus por isso. Segundo mês. É, porque já foi 4, né? Glória a Deus, já estamos entrando no segundo mês. Próxima aula, aula de número 5, debate sobre Paulo de Tarsis na próxima comunicação cristã, quinta-feira, a partir das 10h30 da noite. Aguardamos você em nome de Jesus. Como eu já falei, se quiser ver o vídeo desde o primeiro até agora, é só no YouTube que vai estar lá um por um. Abraço, Deus abençoe.